Boa noite. Olá, gente, tudo bom? Cheguei. Mais uma live da noite de hoje vai ter convidado. Deixa eu fixar o comentário aqui. Eita. E aí, como é que vocês estão também? Vou mandar aviãozinho aqui. Simbora. Olá, ele já chegou aí. Tá mandando aviãozinho do pessoal aqui. Tudo bom, querido? Quanto tempo, hein? Olá, Marcos, tudo bom? Seja bem-vindo. Vou esperar um tempinho aqui. E como é que vocês estão aí? Tudo bem? Como é que foi o dia? Eita, cadê? Ignora os gatinhos. Se vocês escutam alguns gatinhos aí miando, minha gente, é porque tem um probleminha aqui. Vamos lá, vou chamar o querido Davi hoje. Davi vai estar conosco do Espiritismo Sociedade. Olá, Solange chegou, minha prima. Tudo bom, Solange? Como é que foi você? Como é que foi o dia de hoje aí? Com as crianças? Vou chamar ele, é o convidado aqui, gente. Vamos lá. Oi, tudo bom? Olá, olá! E aí? Tudo certo. Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tô. Que ótimo. E aí, como é que você tá? Tô indo, tô bem. Que bom. Tava ouvindo os gatinhos aí fazendo uma abertura, dando uma interação, fazendo uma interação com os convidados. É assim, de cachorro, gato, é assim mesmo. Até os cachorros da boa noite aqui. É assim mesmo. Cefá que entrou aí, seja bem-vindo. Kelly, Solange, minha prima, Solange, minha priminha. Faz parte da família aí, Coutinho. E aí, meu filho, como é que você está? Se apresente aí. Pra quem não conhece você, seu novo visual aí também. Ô, Babi, seu áudio tá um pouquinho baixo para mim, Tá baixo? Peraí. tá? O meu aqui, ele tá no máximo, pelo menos o volume do meu celular. Se Tá achar que o melhor? problema é aqui, põe um foninho. Pronto, você vai falando aí, daqui a pouco eu chego. Tá. Já volto. E aí, galera? Pouquinho Olá, perto. Cifá Coração, Vini Rocha, Solange Coutinho, nossa amiga Babi deu uma rápida saída e já está voltando. Por isso eu estou fazendo uma salinha aqui. Cheguei. Olha lá, Rapidex. Foi ali e já volta rapidinho aqui. Simbora. E aí, meu filho, fala aí como é que você chegou aqui no Instagram, no Espiritismo. Fala aí. Caiu, o celular não caiu, não pode cair. Melhorou? Melhorou. Agora sim, obrigado. Vamos lá, vamos lá. Oi, não cai não, rapaz. Quase que caiu agora aqui, né? Vamos lá, começa aí.
Você quer que eu comece, que eu faça a prece inicial? Pode fazer. Fechou. Depois da prece, você se apresenta aí com o seu nome, o que você faz. O pessoal Ok, conhecer. beleza, então. Vamos lá. Vamos relaxar o nosso corpo físico, repousando-nos onde estivermos, mesmo que haja sons a nos reclamarem a atenção, que mesmo nas atividades que estivermos agora fazendo, possamos aquietar-nos em conexão com o Criador. E possamos, em um pensamento unido, agradecermos a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Estejamos nós aqui encarnados ou desencarnados. Que esse pensamento de amor, de afeto, de união, seja o leme da nossa reunião. Que as reflexões aqui ordenadas não sejam simples palavras ao vento, mas que sejam como as sementes que pequenininhas dão origem a florestas espaçadas, altíssimas, aromáticas e acolhedoras. Posto isso, com a graça de Deus e o norte de Jesus, que tenhamos um ótimo encontro. Que assim seja. Obrigado, querido. E aí, fale sobre você aí, se apresente. Quem é Davi, do Moicano? Davi do Moicano. Eu sou o Davi Filho, muito prazer. Eu criei essa página Espiritismo Sociedade aqui no Instagram. Criei também o Espiritismo e Sociedade no Facebook, mas nasceu inicialmente como um site que continua aí firme e forte, que é o espiritismoesociedade.com. Dentro de pouco lançarei um novo artigo por lá. Não vou dar spoiler do que será, mas vocês vão apreciar o conteúdo que teremos por lá. E a ideia dessa página, desse site e tudo mais, é exatamente trabalhar com a doutrina espírita para analisar o que a gente está passando, né? Analisar a situação da cultura pop, analisar as situações sociais, temas que às vezes a gente não gosta tanto de tocar, temas que não são tão trabalhados dentro da casa espírita, dentro do live. A ideia é exatamente realmente utilizar o espiritismo para pensar a sociedade. Então, esse é o caminho aí que a gente está buscando trilhar. E é isso. Obrigado aí pela Só? oportunidade, Tem mais Babi. nada? E aí Tem mais nada? também eu desenvolvo, tem mais uma coisinha, né? Que eu desenvolvo com meu pai, estudando a revista Espírita. Então, a gente tem a proposta, meu pai é o do Palestras Davi, nós temos a proposta de estudar todos os volumes da revista Espírita. Nós estamos agora em março de 1858, a gente já trabalhou aí uma penca de conteúdo. Muito da hora, tem bastante conteúdo legal. Vocês encontram aí no Instagram, que é o Estudando a Revista Espírita, e também utilizando esse mesmo arroba, vocês encontram os conteúdos no YouTube e também no Facebook. Os encontros eles geralmente são de terças e quintas pelo YouTube. Agora sim. Palestra, na verdade, live muito boa, na verdade, né? Teu pai até trocou meu nome. Mas faz Trocou, parte, é? não sei lá. Foi um chão de Bia. Ah, Foi ontem, que- mas faz parte, é assim mesmo.
É bem curtinha ela, na verdade, na mensagem de hoje. Embora Imperfeito, capítulo 5 do livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Quer começar a ler, eu leio. Do jeito que você achar melhor, Babi. Você fala, eu faço. Então começa a ler então, por favor. A live é sua, Tá bom. convidado. Beleza. Embora imperfeito. Você quer que eu leia um parágrafo e a gente para ou eu vou lendo? E dá até a estrelinha embaixo, tá vendo? Tá, então vamos lá. Aí você fala aí se eu estiver avançando. Há Certo. quem, a pretexto de imperfeição, silencie o verbo edificante nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. É, Pode, a quiser gente comentar, pode comentar. Fica à vontade. tá, beleza. Eu tô olhando para cá porque meu computador está aqui, então eu Uhum. anoto algumas coisas, é tipo a minha memória virtual. E aí uma das coisas que eu anotei logo nesse primeiro trecho, né, é que Joana de Anjos ela nos desperta, né, ela promove um despertar de uma postura que muitas pessoas tomam, que é eu sou assim, sou imperfeito, não tenho o que fazer e continua pisando na bola utilizando Sim. disso como É. justificativa. Uhum. Uma coisa é você compreender o seu estado, entender que faz parte da nossa imperfeição a gente errar. Outra coisa é continuar errando e escolhendo a justificativa, né? São erros deliberados, né? De escolhendo a justificativa de eu sou imperfeito. E aí, utilizando um pouquinho do que a gente já estudou sobre esse espírito Joana de Anjos, a gente sabe que ela tem uma pegada muito psicológica, né? Busca pensar muito sobre a psicologia do espírito, que reflete exatamente em como a gente vivencia a vida em sociedade. E nesse primeiro trecho já dá para a gente refletir como a gente muitas vezes põe uma certa barreira psicológica entre nós e o Cristo. A gente meio que parece que tem uma memória meio seletiva e a gente esquece que Jesus, para chegar à perfeição relativa que a gente vê aí na história, ele teve que passar Uhum. pelos outros patamares evolutivos. Né? Então a gente não pode esquecer que houve todo um processo evolutivo até chegar em Jesus que nós conhecemos. Então, claro, é importante a gente compreender que entre nós e Jesus tem tem um caminho bem longo, né? Até a gente fica muito preso até numa fantasia se a gente achar que a gente vai conseguir agir igualzinho Jesus em toda ação no nosso atual estágio evolutivo, mas também a gente comete um grave equívoco em tomar Jesus como muito distante de nós. Porque Uhum. Jesus também é um espírito que teve que evoluir para chegar onde chegou. E o nosso intuito é exatamente segui-lo. André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, psicografado aí por Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, Uhum. André Luiz ele fala assim, ó, Jesus está na frente, o que a gente tem que fazer é segui-lo. Então é exatamente visualizá-lo. Quando a gente põe uma barreira ainda maior entre nós e o Cristo, é como se a gente estivesse fechando o nosso olho, para Sim. compreender que o mestre, o modelo, é Jesus, né? Tem a questão da distância de evolução e a distância da nossa intimidade também com ele, né? Porque às vezes a gente acha que ele é um ser longe, está distante da gente, mas é o nosso amigo, né? Está sempre nos acompanhando ali, né, em todos os momentos. E muita gente tem esse olhar em relação a ele, nesse sentido também. Perfeito. Continuar? Tá, eu continuo? Pode ir. Beleza. Há quem, em nome da imperfeição, paralise os braços no Ministério da Saúde Moral, encarcerando a ação salvadora. Há quem, justificando a própria imperfeição, mobilize a preguiça, espalhando a inutilidade. Há quem diga que imperfeito nada pode fazer pelo próximo, considerando estar arrojado nos mesmos sítios de infelicidade e aflição. E aí, Babi? E aí, é aquela questão das
justificativa que a gente dá para dizer, ah, eu não vou fazer isso porque eu sou assim, porque está acontecendo isso comigo. Mas eu acho que mais a questão do medo, de sair da zona, né, quem está muito confortável naquela zona ali, e medo do desconhecido, até mesmo negligência nossa, de não querer nada com nada, não, eu tô aqui, eu vou viver, vai ser a última minha vida, com aquela frase que eles dizem, até esqueci o nome, como é a frase, viver como se não houvesse amanhã, né? Ter rotinas, ter dias inconsequentes, ter atitudes inconsequentes e achar que a vida só é essa, não tem mais nada além disso. Sim. E aí, partindo disso que você traz, a ideia do Carpe Diem, né, que é um lema que a gente ouve Uhum. muito, pode ser entendido e vivenciado de duas grandes formas. Tem exatamente esse lado do Carpe Diem, do aproveitar, que Carpe Diem significa basicamente aproveitar o Aproveita, dia. é isso. Se você pode entender esse termo como se jogar na vida, fazer o que bem entender, né? Tacar o caos, como eu gosto de dizer. Ou você também pode entender o aproveitar o dia de uma forma mais recuperando até um filósofo da antiguidade chamado Epicuro, né? Uhum, Que é sabendo aproveitar exatamente a simplicidade, sim. né? E saber aproveitar o dia não significa desconsiderar que nós teremos outros dias. Que exatamente o Espiritismo nos proporciona de forma científica, de forma moral, de forma muito lógica, que é uma passagem que a gente está fazendo aqui, né? A gente não está aqui também, a ideia não é vir para cá numa estação de férias, não é vir para cá num parque de diversões, né? A gente tem os nossos momentos de prazer, né? Devemos ter, mas a gente não pode esquecer que a ideia aqui não é só se jogar para tudo quanto é prazer que tiver. Por isso que do lado do Carpe Diem, é muito necessário que a gente também leve em conta um outro lema da antiguidade, que é o Memento Mori. Uhum, O Memento Mori é o lema que diz: lembre-se da morte. E o lembrar-se da morte, né? Ele não é no sentido de você ficar angustiado com que hora eu vou morrer? Que hora eu vou partir? Ai, meus familiares vão partir e eu vou ficar sozinho. Não, não é esse o sentido, né? Uma forma muito mais saudável de compreender esse lema antigo, né? Presente aí na antiguidade clássica, enfim, é exatamente você agir lembrando que esta não é a única vida. Essa não é a única vida. Então, acho isso bem legal para a gente iniciar esse nosso estudo, né? tem um ponto também para complementar, que a gente realmente fica pensando na morte, como eu vou morrer, como será a morte, mas não se preocupa como a gente está vivendo, né, quando chegar até lá. A gente não sabe o dia que vai voltar. A gente não se preocupa muito como a gente está vivendo, o que a gente está fazendo da nossa vida, falando e pensando, né, porque dependendo disso, a gente vai ter o desencarne ou muito perturbador, né, para ir para lugares não com muita boa sintonia, ou então desencarnar um pouco mais leve, assim, apesar da perturbação que vai existir, mas vai desencarnar um pouco mais tranquilo, né? Tranquilo, entre aspas. É isso aí. Vamos lá, Eu, vou continuar aqui, aí continuo. Quer ler? Pode ler, fica à vontade, né? não, fica à vontade. É que eu só estou perguntando para saber qual que é o próximo passo. Vai lá. Tá bom. Unge-te, porém, de amor e levanta-te na iniquidade para socorrer outros iníquos. O amor é a árvore que, para produzir, necessita ser plantado. É você, apesar do problema que você tiver, das dificuldades, das suas limitações, como no início falou aqui, que a gente usa muito de desculpa para não fazer nada, apesar disso, você pegar aquela dificuldade e transformar em ação, né? Você, por exemplo, está passando por uma dificuldade, independentemente, e arranjar forças para ver, enxergar outra pessoa que pode estar bem pior que você e tentar ajudar de alguma forma, né? Colocar aquela energia ali que estava parada em ação. E aqui embaixo eu falo, o amor é a árvore que, para produzir, necessita ser plantado. É a questão da plantação, do nosso plantar, né? Nos corações das pessoas,
colocar nossas palavras, nosso conforto no que a gente puder fazer, por aquelas pessoas que estão sofrendo ali, independente das dificuldades, das suas dificuldades também. Então pode falar. Perfeito. E assim, um outro ponto bem interessante nesse trecho, olha, unge-te, porém, de amor. Então é como se o amor ele fosse exatamente uma roupa que a gente vestisse, que a gente passasse na gente, exatamente como uma forma de se proteger de pernilongo, sabe? Mas a questão do pernilongo aqui é, na verdade, se proteger da maldade. E se proteger da maldade, a melhor forma é exatamente plantando bem. E não simplesmente fugir da maldade e, de certa forma, multiplicando ela, né? Porque quando a gente se omite, a gente permite que o mal persista. Sim, sim. É o que eu ia falar E agora. aí, Você não fazendo bem, tá fazendo mal do mesmo jeito, né? Você não fazer o bem, tá parado ali. por isso que quando a gente pega a escala espírita, quando a gente estuda a escala espírita, por exemplo, na Revista Espírita ou no Livro dos Espíritos, tem os ditos ali espíritos neutros, mas que não são espíritos de segunda ordem, né? Quando a gente pega segunda ordem ali, ou segunda classe, dos espíritos bons, eles ainda são imperfeitos porque o não fazer o bem ainda se configura um crime também. E aí, olha só essa parte. Unge-te, porém, de amor e levanta-te da iniquidade para socorrer outros iníquos. Ou seja, a Joana de Ângeles está dando um puxãozinho de orelha básico na gente. Ela está falando assim, basicamente, levanta, sai do charco de maldade, sai do charco de maledicência, sai do charco da sua ignorância para auxiliar os outros que ainda se encontram nesses charcos. Então, aqui é muito importante que ela está situando a gente. A gente muitas vezes, quando faz culto no lar, né, evangelho no lar, quando a gente ouve uma palestra, uma live, a gente às vezes tem essa postura de pensar: isso aqui vai caber tão legal para o meu pai, isso aqui vai caber tão legal para minha mãe, isso aqui vai caber tão legal para aquele meu amigo que mete o louco todo dia. E a gente às vezes esquece que o primeiro a estar falando e lendo o conteúdo somos nós. Então tem alguma coisa para a gente ali, né? Tem alguma coisa para a gente ali. Então a gente precisa lembrar disso. Quando a gente presenciar o charco de outra pessoa, o lamaçal de outra pessoa, buscar não responder com mais lama. É o que a gente faz, né? É porque muitas vezes a gente tem aquela postura eu conheço, né, que o que Jesus disse, ofereceu até faz. Mas na hora que pegar no meu pé, fica mais um pouco difícil esse assunto, né? E a gente compreende, uma vez eu li uma frase no Instagram, né? Eu adoro ler frases, né? E aí tem uma frasezinha que é mais ou menos assim: quando você pensar em reagir violentamente a uma violência, ou quando você pensar em responder uma ofensa com outra, lembre-se do que acontece com a flor que é aguada com água fervente. Então, eu acho essa frase bem legal de pensar, né? Já vi isso aí. Porque responder com água fervente não vai arrumar o negócio, né? Então, se eu não consigo responder de uma forma interessante, verdadeiramente espirituosa, que eu me cale. Né? Que eu me cale, recupere as minhas forças, tome aquela aguinha, fique um tempinho com água na boca. Fiz isso, uma postura mais salutar, né? É isso aí. Olá aí pra galera, ó. Palestra da Vinha. Olá, amigos. Olá, olá, olá. Kátia, olá, o papai aí chegou, ó. Kátia, psicologia. Seja bem-vindo, Rafaela, Virgínia, Linda Mim, minha mamãe, tá aí por aí também, Wilton, Aloysio, nosso querido tio Aloysio, Guto, seja bem-vindo, Virgínia, Lourdes, Bom Chiquinho também, gostei do nome da página, Bom Chiquinho. Cadê? Quem mais? Cefac, Vini, seja bem-vindo, Kelly também, Leão, cadê? Ana Rita, isso, Solange, pronto, chegou bem no início. Essa galera legal aí. Vamos continuar? Quer continuar a ler? Posso ler? Vamos lá.
A doutrina espírita ensina que ninguém renasce na Terra para o cultivo dos miasmas do pretérito, né? Dá para pensar que a gente não nasce aqui para o cultivo das enfermidades do passado, né? Continuar dando combustível para as enfermidades do passado. Nem preservação dos males dos tempos idos. Reencarnação é bênção, bondade é luz. Quando eu li essa passagem, Babi, eu me lembrei de um trecho de um livro que é aquele O Espírito da Verdade, que eu já citei hoje mais cedo, que é a lição 18. Lição 18 é ditada por um espírito chamado Militão Pacheco. E o Militão Pacheco, ele nos fala o seguinte, abre aspas, sem renovação que vale a vida humana. Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida, né, presa à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Eu acho essa passagem tão da hora, mas tão da hora, pela imagem que esse Militão Pacheco traz pra gente. É uma imagem chocante, né? Mas ele mostra assim, ó, não é à toa que a gente morre, decompõe e depois tem um corpo novo para vivenciar as coisas. Sim. Se fosse diferente, a gente tivesse que continuar sempre com os mesmos comportamentos, a gente teria o mesmo corpo e ficaria aí desgastado anos, estilo The Walking Dead, né? Estilo Madrugada dos Mortos-Vivos. E não é bem assim que funciona a vida, né? Então, o próprio mecanismo da vida universal de criação e destruição nos mostra como deve funcionar a coisa. Nos mostra o que Paulo de Tarso nos conta no Novo Testamento sobre deixar este homem velho, no sentido desse corpo dos nossos defeitos para trás, né? E eu falo corpo no sentido metafórico, né? Nesse conjunto de defeitos, e transformar-nos nesse dado homem novo, né? Nesse realmente renovado, nesse realmente dedicado à tarefa evangélica, né? A tarefa da Boa Nova. Verdade. E a gente fica muito nessa... acho que não é briga, eu acho que é um conflito entre o homem velho e o homem novo. A gente tem vontade de mudar algumas coisas, mas ainda tá fazendo mal, né? Que ainda tá na gente. Aí tá nisso, tenta, mas volta a errar. Tenta, mas volta a errar. A questão é que a gente desiste na hora que a gente tenta e erra. O ponto é esse, a gente não continua, a gente para no meio do caminho e fica ali. Ah, errei mesmo, deixa pra lá, não vou conseguir de novo não. Nem vou nem tentar de novo. Sim, Não é isso? e na verdade faz parte da dinâmica que a gente tenha essa dificuldade, né? Porque a gente está hoje, né? A gente teve um processo de construção, né? Da mesma forma que a gente tem um processo de construção para o homem novo, que a gente fala aí de forma metafórica, também teve uma construção do homem velho. E não é de uma hora para outra que você vai, né? A gente tem vários exemplos disso na vida. Digamos que você sempre abre a porta com o braço direito. E em determinado momento você quebra esse braço. Você vai ver que no seu impulso inicial, geralmente, é tentar ainda abrir a porta com o braço que está bloqueado, né? E na vida a gente tem muito disso. Exatamente a importância de você, calma, vigiei, percebi que eu tenho aqui uma tendência a responder dessa forma, sim, mas eu vou responder de outra. Uhum. E tem a questão também, quando tem um ponto também muito, assim, um exemplo bem pequeno. Quando a gente faz uma arrumação na casa, a gente está acostumado com os objetos no mesmo local. Aí a gente vai procurar algo que mudou de lugar, mas não está lá mais, está em outro local que a gente colocou, arrumou. Aí cadê? Já aconteceu muito comigo em guarda-chave. Colocava ali, quando eu fui não estava, tá do outro lado direto. Faz parte, eu também já tive isso. Vou continuar aqui, vou ler só um trechinho. Antes de mergulhar na carne, todos rogamos os títulos da dor e do sofrimento, para compreendermos melhor as dores e os sofrimentos do que seguem ao nosso lado.
Aqui fala muito do sofrimento do outro, né? Que às vezes a gente se martiriza muito por conta da nossa dor, achando que a nossa dor é a maior de todas, fica se lamentando, fica se lamentando, não para analisar se pode arranjar alguma solução ali para sua vida, e às vezes até ignora outra pessoa, o sofrimento da outra pessoa também. E essa atitude é um pouco indiferente, porque você nem se ajuda e nem ajuda a outra pessoa. Você está totalmente desinteressado ali de seguir em frente, né? Quer complementar mais alguma coisa? Eu entendi assim, esse trechinho aqui. Esse trechinho, também outra forma da gente extrair mais o ensinamento aí, Uhum. é entender que nós experienciamos, nós sentimos a dor de forma a aprender sobre a dor do outro e auxiliar o outro dessa forma. Então, se a gente parar para pensar realmente, a dor ela é um grande material de aprendizado. A forma que a gente vivencia, a forma que a gente sente essa dor. Né? Você tem uma ideia, tem para a galera também, tem o famoso livro, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, uma extensa dissertação moral sobre a importância da gente passar, vivenciar a dor, o sofrimento. Né? O próprio Leon Denis ele fala que uma das coisas mais poderosas para a evolução do espírito é exatamente a gente, de forma resignada, aprender a vivenciar a dor. É como se fosse exatamente a gente aprender a carregar realmente a nossa cruz. Inclusive, eu até separei aqui um pouco mais para frente para citar uma passagem do Novo Testamento que fala um pouquinho sobre isso. Né? E uma coisa importante, quando a gente estuda sobre piedade no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê lá que a piedade ela é a melancólica precursora da caridade. Então é aquele momento que você se constrange e se vai se movimentar para a alteração, vai se movimentar para a mudança. Né? E a dor, quando a gente sente a dor e a gente percebe que o outro também sofre, também tem a dor, isso auxilia a gente realmente a trabalhar essa piedade cada vez melhor. Porque a piedade ela também não funciona como eu me lamento pelo que o outro está passando e pronto, é isso, me mantenho na minha. Mas exatamente me mover à mudança, me mover à ação. Mesmo que seja a prece que eu faço quando eu vejo um acidente na rua. Porque muitas vezes a gente tem a postura de, nossa... primeiro tem a postura do curioso, né? O que aconteceu? Você tenta aproximar o carro, E dá filma, uma né? olhada lá. Parece que você tá vendo os Vingadores. Você quer ver cada detalhe. Tá? E existe também aquela postura daquele que, cara, eu olho, vejo se está tudo bem. Caso não esteja, eu vou e faço uma prece. Eu dirijo pensamentos melhores. Né? Então aqui também é sobre isso. É a gente, ao perceber o outro sofrendo, não simplesmente se lamentar. E não simplesmente desprezar. Porque tem coisas que pra gente não é um grande sofrimento. Mas pro outro, Pronto, pode ser um grande sofrimento, tipo, a dor, né? anos luz. Que pra gente, às vezes, uma dorzinha que é pequena pra gente, que a gente sabe lidar com ela, mas a outra ela é totalmente diferente, é uma visão totalmente diferente, e ela vê como uma dor um pouco maior, mas é a mesma situação. Mas cada pessoa tem um modo diferente de enxergar, de passar, né, de lidar com aquilo ali. É isso aí. Pode continuar. Beleza. Ninguém, eu parei em ninguém, cadê? Eu li até de que segue ao nosso lado, aí ninguém eu não li não. Tá. Ninguém falará com precisão do que ignora, por falta de experiência pessoal. Eu vou ler o próximo trecho, se você não se importar, e aí a gente Pode já ler. comenta sobre a parte 5. Mas eu só queria dizer antes que essa frase ela é muito profunda. Sim. Cara, dá para ficar uma live só batendo um papo sobre essa frase. E o Mas texto vou ler a todo. próxima. É. É. Vou falar a próxima e a gente já comenta. É por essa razão que muitas vezes ensinará a resignação, embora avassalado pela inquietude. Falarás de enfermidade com a alma enferma. Consolarás necessitado de consolação.
Acenderás luz de entendimento carecendo de compreensão. Pregarás justiça para com os outros, esmagado pela impiedade alheia. Colocarás bálsamo em feridas, guardando úlceras não cicatrizadas no cerne do ser. E aí? Joana, ela puxa a orelha, mas puxa a orelha educadamente. Ela não é. Exato. Pode comentar, Babi, depois eu falo, fica à vontade. Nessa parte aqui, eu achei muito bonito porque muito sério também. Que ele fala, apesar disso, você fará, mesmo sentindo dor, mesmo sentindo, tendo a enfermidade, né, do seu estado emocional, seu estado de evolução, você ainda, você tem capacidade e forças, né, entendimento para ajudar alguém. Não é porque eu tenho uma doença, não é porque eu não sei fazer isso ou aquilo que eu não vou ajudar a pessoa. Então, eu acho que isso é mais comodismo, é desculpa mesmo que a gente dá, só porque a gente tem algum problema, para não ajudar ninguém. Mas quando realmente a gente quer ajudar, quer ver o bem-estar do outro sem interesse, tem esse detalhe, a gente faz tudo com as nossas forças, nosso alcance, para que aquela pessoa ali se sinta melhor, se sinta, não completamente, porque a gente não sabe o que a outra pessoa está sentindo, né, a dor da outra pessoa. Mas a gente tem uma ideia, mais ou menos, e tenta ajudar de alguma forma. Porque é só a gente saber a dor que a gente está sentindo, né? Faz parte do processo. Mas tenta entender como ela tenta se colocar, porque totalmente não tem como. Por exemplo, eu perdi um filho, mas a outra pessoa que não perdeu não sabe o que está sentindo, mas ela tenta ajudar de alguma forma. Nem que seja ficar ao lado ali, só para ouvir a pessoa, ou então um telefonema só. Então, só isso já ajuda bastante a pessoa já. Pode falar. Muito bom. É isso aí. É a gente aprender exatamente a auxiliar sem precisar de obras grandiosas, né? Sim. No sentido Uhum. de coisas faraônicas. Dá para a gente ajudar exatamente permitindo que o outro fale. Que é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade. A gente está sempre preparando a próxima coisa para falar, mas a gente não trabalha a Escuta. verdadeira escuta, né? Isso. Somos espíritas, boa noite. Chegou tarde, não. Natália. Natália chegou não. Natália. É a Natália. Natália? Natália, depois se você quiser, dá para dar uma olhadinha no que a gente já conversou, que já tem muita coisa legal, mas não Foi. tá no link aí, Gravado. tá no link aí. Vai ficar gravado Fechou. qualquer momento aí. Carla. Carlão, Natália. Natália e Carlão. Então, o que eu anotei também sobre essa passagem, que como eu disse, eu achei ela muito profunda, né? Ela é sintética, ela é curta, mas é profunda. É que a gente precisa vivenciar o que a gente ensina de bem. Sim. Se a gente vê, não é nem carta de Paulo. No Novo Testamento, posso estar errado, mas acho que não estou, em Atos, a gente encontra uma passagem que fala sobre. Tem uma hora que Paulo está conversando lá e ele fala sobre a conversão. E a conversão, às vezes a gente tem aquela ideia, me converti ao Espiritismo, ou me converti a determinada religião. Mas nesse trecho, ele está empregando o termo conversão com o sentido de transformar um conteúdo em outro. No sentido de você transformar o conteúdo intelectual, transformar simplesmente a mensagem que você tem na sua cabeça em verdadeira ação. E Sim. quando eu falo verdadeira ação, é no sentido de você se movimentar a fazer o bem com aquele conteúdo que você tomou para você. Né? Então, é converter no sentido exatamente de você botar numa maquininha o pó de café e pronto. Aquele pó de café ele se converteu em outro conteúdo. Agora você está tomando o seu café. Né? Mas enfim, deu uma viajada. Mas voltando. Eu anotei, né, que a importância da gente vivenciar o que a gente ensina de bem, pois ao contrário, a mensagem que sai da nossa boca, embora ela seja bela, né, ela seja, nossa, que gostoso ouvir, parece que faz até carinho no tímpano, ela é incompleta. Ela sai incompleta da gente. Ela sai incompleta exatamente porque a gente deixa de abordar, claro, levando em conta a nossa imperfeição também, em todo esse caso, até o título do nosso texto, né, embora imperfeitos, porque a gente deixa de abordar as dificuldades
e as maneiras de fazer o que a gente ensina. Como assim, Davi? Uma coisa que, de certa forma, me incomoda um pouco em várias lives que eu já vi, né? Em várias coisas que eu, às vezes, escuto, até mesmo dentro do centro espírita presencialmente, é que a gente fala muito assim, a gente precisa perdoar, a gente precisa de amar, a gente precisa ter paciência, mas a gente nem sempre pensa como amar, como perdoar. Qual que é a forma prática de fazer isso para além do simplesmente amar, perdoar? Decompor o comportamento maior em comportamentos menores para compreender melhor. Isso muitas vezes eu sinto falta. É que muitas vezes, quando a gente só fala sem vivenciar, parece fácil falando. Muito fácil. Né? Parece fácil. E Jesus, como o grande exemplo que é e foi, né? Ele falou vivenciando tudo aquilo. Né? E vivenciando tudo aquilo, ele exatamente nos mostrava pela própria vivência dele como não é uma coisa simples. O que muitas vezes vai na contramão do que algumas pessoas podem falar da boca para fora. E aí tem todo. Tudo bem. E tem todo o desafio, né? Uma coisa que na Bíblia nos mostra muito dessa dificuldade que está na atividade evangélica é o contínuo contato de Jesus com os fariseus, por exemplo. Os fariseus ali era a elite. Tá tudo bem, cachorrinho, vai dar tudo certo, cachorrinho. A elite judaica, os fariseus. E ocorria que os fariseus eles tinham uma pegada muito de conhecer a lei mosaica, então conhecia os 10 mandamentos e também as convenções humanas que Moisés tinha empregado ali para controlar o povo. Eles falavam também, como eu disse, dos 10 mandamentos, mas eles não vivenciavam realmente, não direi tudo, mas tinham muitos fariseus, a grande parte deles, que não vivenciavam a mensagem que eles cultivavam. E Jesus tinha continuamente momentos em que ele falava diretamente aos fariseus, mostrando, né, expondo a hipocrisia e expondo como aquilo era cultivar ranger de dentes. Ou seja, era cultivar sofrimento, era cultivar dor. Não era cultivar cura. Por isso que até mesmo Jesus disse que ele não veio aos sãos, né? Ele veio aos enfermos. Uhum. Né? Aos que estão tortos no negócio. Né? Então, tudo isso é para a gente compreender que é necessário que a gente vivencie as coisas que nós falamos, até mesmo para as pessoas ao nosso redor. Não precisa ser oradores, pessoas que estão fazendo lives para isso. A gente dá conselho aí, a torta e a direita muitas vezes na nossa vida, né? Vivenciar essas coisas no sentido positivo, né? Porque às vezes a gente pode falar coisas que também não são tão legais. Exatamente para, aprendendo melhor com a vivência, compreendendo melhor as dificuldades, a gente consiga auxiliar as pessoas que se encontram realmente sedentas de amor, sedentas de perdão. E na hora do vamos ver, percebem que, olha, não é tão simples assim quanto parecia na fala. Né? Tem chão para amar, tem chão para perdoar. Lembrei de uma passagem, na verdade acho que é uma visão de Eurípides de Barçanufo. Não sei se você já viu essa... Lembra disso? Já viu em algum lugar já? Que ele visita, vai para um lugar, ele desdobra. Ele tem uma mediunidade muito boa, né? É aquela, ele tem vários tipos de mediunidade, ele desdobra e vai até o encontro da imagem, né? Vários amigos acompanham ele, levam ele a um lugar. Aí ele encontra Jesus, a imagem lá no fundo, uma luz muito enorme, muito luminosa ali. Aí ele vai até ele vê que é Jesus. Aí ele vê Jesus chorando, aí eles conversam lá e vê Jesus chorando. Aí ele pergunta, por que choras? Aí Jesus fala, porque meus filhos, né, meus irmãos, a humanidade, ela tem o conhecimento da doutrina, de qualquer religião, do perdão e tal, mas não pratica.
Aí era um motivo real, realmente, porque Jesus estava daquele jeito ali. Porque a gente sabe e não pratica. Sabe de um monte de coisa, mas não faz na hora de fazer, não faz, né? Faz tudo ao contrário. Esse aí, se o nosso espectador, né, que pode interagir com a gente, pode mandar Sim, pode mensagem aí nos falar. comentários, quiser ler, a FEB fez um vídeo de Foi. animação sobre isso, dá para pôr a visão de Eurípides Barçanufo. Como também você pode encontrar, procurar ali, eu não lembro exatamente o nome do texto, mas é Visão, Eurípides Barçanufo, e o texto, eu sei que é do espírito Sim, Hilário Silva, pelas mãos do Chico Xavier, se não me falha a memória. Então você pode dar uma procuradinha ali que você vai conseguir ler essa vou passagem. procurar. Outra Vou dar... passagem também legal é que você pode também ler sobre isso, sobre conhecer o Evangelho, mas não vivenciá-lo, e os problemas para o espírito, você encontra no livro Cartas e Crônicas. Tem um momento, eu não lembro agora o número do capítulo, mas tem ali, você pode dar uma olhadinha no índice, que é uma visão que Kardec tem. Kardec dá uma dormidinha, Kardec vai para o plano espiritual, endereçado ali por um mentor, e ele vai numa região não muito legal, que tem muita gente ali chorosa. E ele acha que são pessoas que foram grandes tiranos da história, pessoas que crucificaram Jesus, coisas assim. Mas no final das contas ele descobre ali que eram pessoas que conheceram o evangelho, mas não tinham vivenciado ele. E ele volta para o corpo, Kardec, e volta a trabalhar. Né? Trabalhou pra caramba. Hum. Vou Top. dar um alô pro pessoal que chegou aqui rapidinho, são passada. Maria da Conceição, seja bem-vindo, bem-vinda. Aricatuta, seja bem-vindo. Nosso querido Apolo, tá aí por aí ouvindo a gente. Criancinha linda, fofinha, da vida dele, eu gostei dele. Sorteles, seja bem-vinda. Dalves também. Pronto, só quem chegou até agora foi esse pessoal aí. Beleza. Quer continuar, eu leio. Pode ler, fique à vontade. Beleza. Enquanto alguns aguardam sublimação para se disporem ao auxílio, ajuda tu. Todos carregamos agonias nos íntimos, tecidos da alma. E o trabalho de auxílio aos outros é medicação colocada em nossa própria dor. Bom, essa parte aqui fala muito da dor, das situações que você colocou agora há pouco, que a dor nos auxilia, né, nessa transformação moral, transformação intelectual, de nossa alma, né, nosso espírito. E aparentemente a gente acha que a dor é uma situação difícil, ruim, que nunca vai acabar, mas é uma ferramenta para justamente a gente se conhecer, né? Ter o autoconhecimento e a partir dali, da gente se conhecer, se ajudar, a gente ajudar outras pessoas também. Porque fugiu a palavra aqui. Continua aí que vai voltar. Pode comentar aí que vai voltar. De boa. Uma coisa que eu pensei ao ler esse trechinho que você trouxe agora pra gente é aquela frase que ela é clichê, mas ela é verdadeira, né? Que o amor ela é a cura por males da nossa alma, para todos os males da nossa alma. Já veio. E quando a gente pensa no amor, o próprio André Luiz, ele trabalha sobre esse conteúdo, Emmanuel também trabalha, que o amor ele também tem gradações, né? Tem um amor incondicional que Jesus nos ensina, mas a gente já consegue experienciar o amor ainda que em estados mais primitivos, né? E a gente vai desenvolvendo esse amor conforme a gente vai evoluindo, né? E aí, uma coisa que é bem interessante é que é difícil a gente definir exatamente o que é o amor, levando em conta as nossas várias limitações, limitações de verbo, limitações sentimentais, né? Mas a gente consegue vivenciar um amor com muita claridade quando a gente está sendo caridoso para com o nosso próximo, experienciando a verdadeira caridade,
Que é exatamente aquela caridade que você já citou hoje, que é a caridade sem ostentar. Que é a caridade, e é uma frase que Kardec, nossa, eu acho essa frase uma das melhores, assim, que é, é, é mais ou menos assim, que quando a gente estuda lá no Fazer o Bem Sem Ostentação, né? Que a caridade mais abnegada, né? A caridade mais profunda e verdadeira é aquela que você faz de forma que o outro sinta que ele é que está ajudando. Que você ajude de forma que você se põe no lugar do auxiliado. Né? Isso é uma coisa que pode parecer meio distante, né? Mas a gente vai conseguindo entender melhor isso quando a gente começa a agradecer aquele que a gente ajuda. Não, obrigado você. É uma forma ainda baixa, a gente está desenvolvendo, mas já é uma forma de ver diferente as coisas. Compreendendo ali que no cerne, quando eu auxilio o outro de forma incondicional, de forma abnegada, eu também estou me auxiliando. Uhum. E o louco é que quando eu auxilio o outro, pensando no tijolinho que eu estou mandando para o céu, né, ou na ajuda que eu estou me dando, eu já começo a me afastar do bem incondicional. Eu estou me afastando do bem espontâneo. E eu estou me aproximando mais da ideia do escambo, da troca. Sim, Né? sim. Olha que interessante e filosófico, né? Por isso que o espiritismo é uma ciência moral, né? Para conseguir compreender isso com mais clareza. Né? E é muito legal quando a gente está frente aos outros sentimentos, aqueles sentimentos mais pesados, a gente percebe o amor chegando quando a gente acalma o nosso coração e mudamos a nossa cabeça. É fácil a gente perceber por que o amor ele realmente é a cura. Basta você lembrar do momento que você teve muita raiva. Quando seu coração, nossa, parecia que ia explodir no peito e na sua cabeça passavam imagens horríveis. Né? Se você pega, por outro lado, o momento que você sente que experienciou o amor, porque hoje a gente consegue muito mais sentir do que falar exatamente sobre ele, né? Você percebe como é uma outra vibe. Como que é uma leveza que você tem dificuldade em descrever. Como a raiva parece um buraco negro no peito, mas o amor parece um jardim calmo, sem mosquitinho atazanando você. É isso aí. Vou finalizar essas últimas partes aqui por conta do horário, que o Instagram, ele gosta de derrubar a gente. Tá bom? Vamos lá. Enquanto ensinas a paz e sentes a ausência dela em teu coração, ou preconizas luta contra as tentações, perseguido pelas tenazes do mal, aprimoras-te exercitando o espírito no dever claro e digno que se transforma, lentamente, em escala de ascensão libertadora. E crucificado na imperfeição, avança intimorato, recordando o mestre que, amargurado e esquecido por quase todos os amigos, aparentemente vencido numa cruz de vergonha e impiedade, alçou a alma dorida ao Pai misericordioso, pensando as feridas do coração humano de todos os tempos, e ainda pediu amoroso: perdoai, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa também tu e ama, ajudando sempre. Pode Não falo falar. mais nada, né? Vamos lá. Falando um momento aqui da crucificação, né? Assim, últimas palavras de Jesus, não. Últimas palavras de Jesus foi quando ele voltou, depois da crucificação. Mas foi uma frase que transparece que Jesus é Jesus, né? Jesus, na evolução que ele estava e está até hoje, é um ser de muita elevação, muita evolução. E quando ele fala isso, é um sentimento em que os filhos, as pessoas que estavam ali, apesar de todo o sofrimento que estava acontecendo naquele momento, toda a raiva, todo o ódio, ignorância, ele ainda disse isso na questão de mostrar para a gente que a gente deve perdoar, a gente deve auxiliar o outro,
apesar dos pesares, apesar da outra pessoa ser imperfeita, porque você também não é só o outro, né? Você aprender a perdoar, você aprender a ter resignação em relação aos erros de outra pessoa e não ficar julgando, colocando o dedo na cara de ninguém, ou fazer o contrário, ou você estender a mão para alguém, né? Então é isso. Pode Perfeito. complementar. Beleza, já se aproximando dos reticências, né, dos pontos finais. A gente tem aqui, nessa passagem que a Babi acabou de ler para a gente, a figura da crucificação, né? Nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, a seguinte passagem. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está fazendo referência à crucificação sem chegar ainda ali o momento dele ser crucificado, né? Estava próximo, mas não era a hora. Ele estava falando antes. Aí você pode chegar e falar, então Jesus estava falando que a gente vai ter que ir para o madeiro, igual ele foi. Não, não é esse o sentido do madeiro físico. Não necessariamente. Tem algumas pessoas que sim, vão rodar no sentido literal da coisa, né? Em algum madeiro, né? Seja numa situação social, seja no pódio que ocupa, seja em diversas situações aí possíveis de uma morte física, né? Porque o espírito não vai morrer. Mas se a gente parar para pensar metaforicamente, a gente pode exatamente compreender que a nossa cruz é trabalhar a nossa imperfeição. E trabalhar a nossa imperfeição é uma longa via crucis. É uma longa via de crucificação. Ou seja, tem sofrimento, vai ter chibatada nas costas, né? Das pessoas que muitas vezes não vão compreender a gente. Vai ter muita dificuldade. Vai ter gente que a gente vai pedir ajuda e a gente vai receber o quê? Fel, né? A gente vai receber o quê? Esponja com vinagre e não a água que poderia ali sanar a nosso sentimento de desolação. Então, quando Jesus traz isso e traz essa figura da crucificação, ele nos apresentou evoluir, e volta aquele ponto que a gente falou, evoluir não é a coisa mais fácil do mundo. Por isso que tem a porta estreita e a porta larga, a famosa parábola, né? Porta estreita porque, cara, você vai ter que rastejar. Você vai ter que se escorar, você vai ter que dançar uns paranauê, mas vai para conseguir entrar. Ou seja, você vai ter que lidar com você e lidar com você não é coisa simples. Mas mesmo não sendo coisa simples, outra passagem de Jesus, quando tá todo mundo no barco lá, discípulos, ele no barco, tá chovendo, tá uma tempestade, Jesus faz o quê? Oh, calma aí, galera. Calma aí. E ele para a tempestade, né, basicamente, a galera fica tipo, quem que é esse cara aí que até o vento, o mar, respeita ele? E ele fala, em outra passagem próxima ali, homens de pouca fé. Então, não é simples, mas fica ainda mais complicado quando falta fé. E quando não, e mesmo não sendo simples, a vitória é certa se a gente continua de mãos dadas com Jesus. Não ser simples não é sinônimo de eu vou ser derrotado inegavelmente. Bom, falou tudo. Vou acelerar aqui Muito obrigada pela presença de todo mundo que está aí, pessoal. E por você também, com certeza vou me chamar cadê? Para outras, né? Outro livro, outros estudos. E vou continuar vendo as lives do seu pai também, porque é muito bom. Eu vou fazer uma prece rapidinho aqui para a gente não cair. Tá bom? Vamos lá. Jesus, obrigada por mais uma live da noite de hoje. Que o Senhor abençoe cada coraçãozinho que está aqui. Que abençoe suas famílias, seus lares. E que abençoe nosso amigo Davi também. Que o Senhor continue esclarecendo, iluminando o caminho dele. Que Jesus esteja sempre presente em nossas mentes, corações e nossos passos. Que assim seja.
Tá acabando já. Vamos lá. Obrigada, gente. Beijinho. Valeu, Boa Babi. noite. Falou. Tchau. Beijo. Tchau. Esperando o YouTube.